Olá pessoal, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Estão gostando dos estudos sobre a morte? Então a gente está continuando os estudos e nesse vídeo nós vamos estudar sobre o estado intermediário da alma. É o mundo dos mortos. Você gosta desse tema? Esse tema é muito importante, principalmente num momento tão difícil que a humanidade está enfrentando. Muitas pessoas têm morrido ultimamente. E você que ainda está vivo, pela graça de Deus, você tem a oportunidade de conhecer esse tema e de saber para onde vão os mortos e ainda em vida tentar endireitar os seus caminhos. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa um like aí para ajudar a gente. Vamos ajudar a impulsionar esse vídeo. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com esse conhecimento. Compartilha, deixa seu joinha que você está gostando, ajuda o nosso canal a compartilhando e dando o seu like, tá bom? Então vamos começar então? A pergunta que gira em torno desse estudo é: para onde vão os mortos? Onde os mortos estão? Você já se perguntou sobre isso? Nesse estudo você vai saber tudo sobre os mortos. Depois que você morre, que as pessoas morrem, para onde que elas vão? Poucas vezes eu acho que se ouve falar muito pouco sobre esse assunto nas igrejas, mas os cristãos precisam aprender sobre essa questão da morte e para onde vão os mortos, conforme a palavra de Deus. E é isso que eu vou te ensinar nesse estudo. Fica ligado, não sai, que você vai aprender tudo. Nós vamos aprender sobre algumas palavras que existem na palavra de Deus, sobre esses lugares após a morte. Depois que a gente morre, existe um lugar. E a Bíblia vai falar sobre alguns termos no grego, no hebraico, para onde vão os mortos. E você vai aprender todos os compartimentos, todos os departamentos que existe num lugar chamado Hades. Você vai entender o que é esse lugar e porque a Bíblia dá vários nomes para este lugar e como que ele é dividido. Tá bom? Vamos começar então? Vamos entender então primeiramente o que é esse estado intermediário. A gente chama de estado intermediário o momento que é um espaço de tempo que a pessoa fica aguardando um determinado evento. Depois da morte vai ter outro evento. Mas até que se concretize esse evento bíblico, a pessoa fica aguardando. E é por isso que a gente chama estado intermediário. Vamos ler aqui que eu coloquei para você. O que é o estado intermediário? É um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. Então, é um momento, é um estado depois da morte física, a pessoa fica aguardando uma ressurreição. Mas aqui a gente vai falar da segunda ressurreição, a ressurreição final. Existe uma ressurreição que vai acontecer e as pessoas que estão mortas, elas vão ter que aguardar esse evento bíblico e elas estão em um lugar aguardando esse momento. Isso é um espaço de tempo, a gente chama de estado intermediário. Olha só, uma coisa interessante. Você vai ver dois caminhos. A Bíblia, o Senhor Jesus já advertiu. Existe o caminho largo e o caminho estreito, não é? Era justamente isso que ele estava se referindo. Um desses caminhos aí leva à vida eterna, leva a um lugar de descanso, isso se referindo aos mortos, né? E outro vai levar a um caminho de perdição, um caminho de tormento. Como estado intermediário, compreende-se o estado dos mortos, o modo de existir dos mortos, no período entre o falecimento e a ressurreição. Então, entre o momento do falecimento, que a pessoa é enterrada, sepultada, até o momento da ressurreição, existe esse momento que a gente chama de estado intermediário da alma. É o momento que os mortos ficam aguardando. Por isso que a Bíblia fala que não existe comunicação entre mortos e vivos. O que acontece com os mortos é que eles entram nesse estado intermediário.
Não existe comunicação mais com os que estão vivos, segundo a palavra de Deus. Mas ele tem uma outra grande característica, que os mortos eles têm consciência. Denomina-se estado intermediário, porque nesse espaço de tempo, a pessoa ainda não passou pela ressurreição das obras, as quais acompanharão a sua existência eternal. Vai existir um arrebatamento das pessoas, a ressurreição das pessoas que estão mortas. Juntamente vai existir 2 momentos, 2 arrebatamentos. Existem várias teorias em relação à questão do arrebatamento, e eu não vou entrar nessa teologia escatológica. Existem as pessoas que acreditam no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo. E em relação à tribulação, existe também essa questão da ressurreição. Uma teoria acredita que os mortos, o arrebatamento, porque a primeira ressurreição ela vai acontecer junto com o arrebatamento. Então, as pessoas que morreram com Cristo, elas vão ressuscitar e vão subir juntamente com as pessoas que estão sendo arrebatadas. O arrebatamento e a primeira ressurreição acontecem juntos, segundo a palavra de Deus. E existe uma segunda ressurreição, que é a ressurreição final. É a ressurreição das pessoas que morreram sem Cristo para o julgamento final. Mas isso vai acontecer somente após o milênio. A segunda ressurreição acontecerá praticamente 1000 anos após a primeira ressurreição. Agora, em relação ao arrebatamento e essa primeira ressurreição, não vou entrar aqui no mérito, porque são várias teorias que confundiria a cabeça de vocês, porque e entramos dentro da tribulação, porque uma linha acredita nesse arrebatamento somente após a tribulação, outros acreditam que será antes, então é meio complicado. Eu não vou entrar nessas questões escatológicas. Eu quero só que você entenda que enquanto não acontecer a ressurreição, por que entrar no arrebatamento? Porque a primeira ressurreição acontece junto com o primeiro arrebatamento, que são o arrebatamento dos santos. Todas as pessoas que morreram com Cristo desde o Antigo Testamento, elas vão ressuscitar e vão subir junto com as pessoas que estão sendo arrebatadas. Essa questão de quando será esse arrebatamento, se será antes da tribulação ou depois da tribulação, isso são correntes escatológicas que a gente deixa para um outro estudo. Para que você entenda, é que vai haver 2 ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda. A segunda é só para as pessoas que morreram sem Cristo, mas eles ressuscitarão somente para serem julgados. E ainda faz parte do estado intermediário. Então, tanto as pessoas que morrem com Cristo, como as pessoas que morrem sem Cristo, elas estão nesse estado intermediário aguardando a ressurreição. Tá bom? Entenderam até aqui? É um pouquinho complicado, mas tenta ouvir com calma que você vai compreendendo aos poucos, ok? Vamos ver algumas características desse estado intermediário. O primeiro aspecto a ser considerado aqui, é que os mortos no estado intermediário são conscientes. Esse fato é mostrado naquela passagem do rico e do Lázaro, que se encontra em Lucas 16, 19 a 31. Muitas pessoas acreditam, existe outra corrente doutrinária que acredita que isso daí foi só uma parábola, que não existe, mas a corrente mais forte é que sim, e é a que eu acredito, que existe sim o céu e o inferno. Essa passagem, para você se lembrar, é um homem rico e tinha um mendigo chamado Lázaro, que vivia na porta desse homem rico e pedindo migalhas, esmola, e o rico não o ajudava. Todo dia fazia banquetes, então os dois morrem. E na passagem de Lucas, Lázaro vai para o seio de Abraão, vai para um lugar de descanso, e esse rico, que era avarento, ele vai para o inferno, denominando o quê? Demonstrando nessa passagem que os mortos têm consciência, porque há uma comunicação entre Abraão e esse rico, que pede para que Abraão mande Lázaro tocar com o dedo na água e tocar na língua dele, porque ele está ardendo em chamas. Está ardendo em chamas. E Abraão diz: olha, não existe comunicação, não tem como Lázaro ir passar, porque existe um grande abismo. Nós estamos no paraíso, você está no inferno. E basicamente é isso que se trata essa passagem. Aí o rico ainda pede: manda que Lázaro vá pregar para os meus irmãos que estão vivos. Abraão responde:
Se eles não acreditam nos vivos, quanto mais nos mortos. Não podem os mortos passarem por outro lado. Então essa passagem deixa muito bem clara que não pode existir comunicação entre mortos e vivos, e também que existe consciência no estado intermediário, que os mortos eles têm consciência do estado que eles estão. Então a Bíblia ela é fiel e verdadeira. Então uma coisa importante que você tem que entender, quando a pessoa morre, ela não está totalmente apagada num branco, ela tem consciência de onde ela está, por que ela está ali, e consciência que não tem mais jeito para ela, não tem como ela ter remissão de pecado mais, que aquilo ali já é um momento que ela está para aguardar um julgamento. Então os mortos têm consciência. Então a primeira coisa que você tem que entender sobre o estado intermediário, existe plena consciência nos mortos, das pessoas que partiram desse mundo e estão aguardando aí nesse estado intermediário, ok? Em Apocalipse 6, 9 e 10 também vai falar sobre isso. Há também demonstração desse fato. Pessoas que não estavam mais vivendo na terra, pois tinham sido assassinadas, estavam vivas e conscientes da sua condição. Eu coloquei esses versículos para você acompanhar. Apocalipse 6, tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar a tua leitura, olha só. Olha só como existe consciência do estado que elas estão. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunhos que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro? Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Tá vendo? Eram mortos que João teve uma visão, e eles conversavam com Deus e diziam: Até quando o Senhor vai fazer justiça? Porque nós fomos assassinados. Nós estamos esperando esse julgamento para que o Senhor venha vingar o nosso sangue, que nós morremos. Entenderam? E essas pessoas morreram por causa do testemunho de Deus. Eles pedem justiça de Deus. Então, para você observar como existe plena consciência das pessoas que morrem. Olha só, o ensino neotestamentário demonstra que a morte física realmente não é o fim. É ou um aniquilamento ou uma extinção, mas sim uma outra etapa da vida. Então, para quem acha que morreu, acabou, você está totalmente enganado, porque a palavra de Deus demonstra outra coisa, que não é o fim, não é o aniquilamento, não é a extinção, mas é sim o começo de uma nova etapa. É esse estado intermediário. Você vai aguardar por um lapso temporal até a ressurreição, a primeira ressurreição, ou para os que morreram sem Cristo, aguardar a segunda ressurreição. Lembrando que essa segunda ressurreição é somente para julgamento e juízo. Então vamos lá. Para onde os mortos vão depende de qual escolha fazem em vida. Eles vão para o paraíso, onde estão as almas dos mortos que foram salvos, junto com Cristo, ou para o inferno, onde estão os mortos ímpios não salvos. Então existem dois lugares que você vai aprender aqui. As pessoas que morrem e entregaram sua vida para Jesus, reconhecem Jesus como seu Salvador, viveram uma vida de santidade, obedecendo os mandamentos do Senhor. Quando eles morrem, eles vão para o estado intermediário. Mas elas estão no lugar chamado paraíso, aguardando a ressurreição, a primeira ressurreição. E as pessoas que morrem sem Jesus Cristo, ela vai para outro caminho, conforme a palavra de Deus, chamado inferno. É o que nós vamos começar agora a estudar, esses compartimentos, esses lugares. Vamos estudar para onde vai, como é que é esse paraíso, e também vamos estudar como que é esse inferno, se existe divisões no inferno, e o que acontece nesses lugares. Existe uma inquietude da alma humana por conhecer sobre esses assuntos. E é interessante nós aprendermos sobre isso, porque enquanto estamos vivos, é o momento de nós fazermos nossas escolhas. É o momento de nós aprimorarmos os nossos caminhos. E de reconhecer Jesus como Salvador e mudar de destino. Porque se nós morrermos, nós poderemos encontrar a salvação em um lugar de descanso, nesse lugar chamado paraíso, e não
num lugar de tormento chamado inferno. Vamos começar a entender então mais de perto sobre esses dois lugares. Vamos falar um pouquinho então agora sobre o inferno, as palavras que a Bíblia traz sobre esse tema e essas divisões que existem neste lugar. Olha só, o inferno é um lugar de suplício, tá aí ó para você acompanhar. É um lugar de suplício das almas dos não salvos ou perdidos. A Bíblia vai trazer aqui 4 palavras que podem ser traduzidas como inferno nas escrituras sagradas. Vai aparecer a palavra Seol, Hades, Geena e Tártaro. Em algumas ocasiões a palavra Queber, que também significa sepultura e cova. O seu significado de Queber é sepultura e cova. Então, aparecem essas palavras na Bíblia para falar desse lugar de suplício, onde as almas das pessoas que não são salvas, elas vão. Seol, Hades, Geena, Tártaro e Queber. Essas imagens que vocês estão vendo aí, que vai começar a aparecer, são imagens de uma artista coreana que ela teve uma visão, ela foi arrebatada em vida até o inferno. Vocês podem encontrar isso na internet, que tem uma vastidão de vídeos que fala sobre essa experiência que ela teve. É uma questão de fé. Mas eu achei muito interessante essas imagens, porque retrata muito bem o que a gente está tentando explicar. São quadros que ela pintou e ela parece que ela esteve em várias regiões do inferno, em vários compartimentos, em vários lugares, onde ela via as almas sendo atormentadas. E de acordo com o pecado de cada pessoa, a pessoa ia ter um suplício, um tormento específico em relação ao seu pecado. Então ela vai pintando em quadros as situações que ela presenciava. Por exemplo, as pessoas que cometeram homicídio, elas sofrem um determinado tipo de punição. Pessoas que abortaram, as pessoas que adulteraram. Então ela foi pintando, quando ela voltou dessa visão, desse sonho, sei lá, um arrebatamento, como ela é uma artista então ela começou a pintar. E ficou muito famoso esses quadros delas. Ela fez uma exposição chamada Inferno. Muito, muito estranha, essas figuras interessantes. Vocês vão ver, eu coloquei algumas para você ver. E aí tem muito artigo sobre esse negócio aí, sobre essa visão dessa coreana e sobre esses quadros. Você depois pode pesquisar na internet com calma, tá bom? Primeira palavra, Hades. Aqui só para relembrar, existe aqui Seol, Hades, Geena, Tártaro. Vamos estudar as palavras. Hades possui uma origem no idioma grego e tem o mesmo significado da palavra hebraica Seol. Ambos são traduzidos por inferno, tá? Foram traduzidos de forma errada para o português, mas é a mesma coisa, significa inferno. Hades, Seol é o inferno. Porém, o seu verdadeiro significado é lugar das almas que partiram desse mundo. A terra ou mundo dos mortos. A palavra Hades ou Seol significa isso. Lugar das almas que partiram deste mundo. Terra ou mundo dos mortos. Para você ver que existe sim. A Bíblia ela garante isso. Que existe um lugar que fica os mortos. Não se acaba. Tira isso da sua cabeça, que muita gente acredita que o inferno é aqui na terra. Acredita que quando a pessoa morre acabou tudo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe esse lugar onde ficam os mortos, as pessoas que partiram desse mundo. Olha só, em Mateus fala, ó, e você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades. Se os inimigos que em vocês foram realizados tiverem sido realizados em Sodomas, ela teria permanecido até hoje. O Senhor está falando aqui de um lugar chamado Hades, que essa cidade foi jogada nesse lugar. Mateus 25:30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. São versículos que comprovam a existência de um lugar de tormento, de um lugar onde pessoas que praticaram iniquidade foram servos inúteis, que negaram o evangelho, que desprezaram Jesus Cristo, que viveram a sua vida no mais completo pecado, fazendo as obras da carne. Existe um lugar para onde essas almas vão, após a morte. A palavra Geena é uma palavra grega
que ela também foi traduzida como inferno. Isso vai encontrar em Mateus 2, 22. Anotem esses versículos para você estudar depois. Vai falar sobre o vale dos filhos de Inom. Esse vale, ele ficava ao sul de Israel. Nesse vale era queimado lixo de dia e noite nesse vale. Jesus, quando olhou para isso, ele disse que o bicho não morre, o verme o fogo não se apaga, o bicho não morre. Nesse lugar, antigamente, no Antigo Testamento, as crianças eram queimadas vivas em sacrifício a um deus chamado Moloque. Depois, já no Novo Testamento, esse lugar se tornou um lixão. E as pessoas queimavam lixo de dia e de noite. Quando Jesus viu esse lugar, ele disse que esse lugar era um lugar de tormento. Foi chamado Geena, mas era um simbolismo do lago de fogo, de um lugar de tormento. Era um lugar físico onde se queimava lixo, queimavam, jogavam os cadáveres dos criminosos animais. As crianças também foram queimadas nesse vale dos filhos de Inom. Antigamente era um lugar amaldiçoado porque as crianças eram queimadas vivas em homenagem a esse deus chamado Moloque. No Novo Testamento esse lugar se tornou um lixão e também as pessoas jogavam cadáveres neste lugar. Jesus falou porque tinha um efeito espiritual neste lugar, até porque morreu muitas pessoas e se tornou um lugar muito impuro, cheio de vermes e bactérias. E ele comparou esse lugar a um lugar de tormento. Ele diz: neste lugar o fogo não apaga e o bicho nunca morre, simbolizando o lago de fogo, essas regiões infernais que Apocalipse vai falar, e é um lugar de tormento, né? Foi por isso que Jesus falou isso. E existe o lago de fogo também, como eu disse, ele tem o mesmo sinônimo do Geena, por isso que Jesus falou que o fogo não apaga, o bicho não morre, porque esse lago de fogo vai ser o lugar final onde Satanás, seus anjos, o anticristo, a besta, o falso profeta e todos os que forem condenados, receberem a sentença final, vão ser jogados. É um lugar de tormento eterno. Não é o inferno. O inferno é um lugar e o lago de fogo é outro lugar. O inferno vai ser jogado nesse lago de fogo juntamente com a morte. A morte é um espírito. A Bíblia diz que tanto o lago de fogo como a morte também serão jogadas no final no lago de fogo. É a sentença final, é o lugar de tormento final para todos esses personagens que eu acabei de falar. Sinônimo de Geena também possui o seguinte sinônimo: fogo eterno, fogo do verme, fornalha ardente, lago de fogo. Você vai encontrar nessas passagens que está aparecendo para vocês, que também vai falar sobre esse Geena, ou mesmo lago de fogo. Quando você vê a palavra Geena, significa tanto aquele lugar físico ao sul de Israel, mas um significado muito mais intenso, que é o significado do lago de fogo, ok? Tártaro. Tártaro é um abismo negro. A gente vai ver depois no gráfico que você vai ver o antigo seio de Abraão, o inferno e no meio esse abismo negro, onde ficam os anjos, alguns anjos que estão presos, e no final dos tempos esses anjos vão sair deste lugar. É um lugar de transição onde os demônios passam entre o seio de Abraão e o inferno. É um lugar de transição. Abismo negro. Muitos espíritos malignos habitam este lugar. A palavra grega significa o mais profundo abismo, do Hades. Hades você sabe que é inferno, né? O profundo, o abismo ou o poço do abismo. Você vai encontrar na Bíblia o poço do abismo, abismo negro, o profundo. É o mesmo lugar, é o Tártaro, tá? Onde estão aprisionados espíritos maus e anjos decaídos da ordens mais baixas, que não obedeceram a Lúcifer. E também alguns anjos que vão ser liberados no final dos tempos, eles estão neste lugar. Abismo profundo, poço do abismo. A gente está estudando os lugares nas regiões inferiores da terra, depois para onde vão os mortos. Então existem alguns lugares. É por isso que você está vendo essas palavras bíblicas. Abaddon, destruição, perdição, ruína. A palavra de origem grega, em grego Apolion. Também isso é um demônio muito forte que vai ser liberado no final dos tempos. Também significa a destruição. Abismo, porém o seu uso mais comum é anjo do abismo ou destruidor, aquele que governa nas regiões do inferno. Então essa palavra Abaddon é um anjo muito poderoso, chamado também de Apolion. Ele é um anjo de guerra, ele vai ser liberado para causar tormento na grande tribulação. Esse anjo habita nessas regiões chamado Poço do Abismo, ou aqui como você viu, ó, no Tártaro, que é essa região, também chamada como Poço de Abismo. Você vai encontrar sobre esse grande espírito, esse é um espírito de ordem alta, ele na verdade é um guerreiro.
Satanás, ele não é um anjo de guerra. Satanás, ele era um sacerdote. Ele não é um anjo de guerra. Abaddon é o seu anjo de guerra. E é esse anjo que vai ser solto para destruir no final a grande tribulação. É um anjo muito poderoso. Ele está preso há muitos séculos. E segundo a Bíblia, ele vai ser solto para trazer destruição na grande tribulação. Tá bom? No período da grande tribulação. Então você está vendo aqui algumas imagens sobre esse trabalho dessa artista, que eu achei muito interessante e trouxe para você ver. Ela tentando pintar o que ela viu nessa visão, né? São algumas regiões do inferno. Vamos dar uma olhadinha aqui para vocês começar a imaginar como esse lugar é terrível. Ela foi em algumas regiões, então ela via demônios perturbando, né? Demônios maltratando as pessoas. E ela começou a retratar. São lugares de muito tormento. Depois vocês procuram os vídeos dela, ela vai explicando o que significa cada imagem dessa e por que eles estão sendo atormentados. Para cada imagem é um vício, é um tipo de pecado. E é interessante você estudar sobre isso, né? Aqui eu me lembro bem nessa imagem que são pessoas que praticaram pecados sexuais, perversões sexuais, e elas são também perturbadas pelos seus órgãos sexuais, mais ou menos isso que ela diz, tá bom? Aí, ó, é os demônios atormentando. Vocês vão poder ver essas imagens aí no Google, tem bastante coisa no YouTube, tem canais que estão explicando o que significa cada lugar desse, cada tipo de tormento que as pessoas estão vivenciando aí. Aí vocês não vão me ater, porque se for uma visão é muito pessoal, né? É questão de você crer ou não crer, mas eu achei interessante trazer. Eu te mostrei o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é verdade. Agora, uma experiência pessoal, você tem que ter um discernimento, mas você pode pesquisar e é de conforme com a tua fé. Tá bom? Parece o símbolo do infinito, né? Uma coisa interessante, muita serpente, pragas. Isso aqui são as almas. Ela fala que o espírito humano, ele tem o mesmo sentido, ele sente a dor como o nosso corpo físico, porém de forma muito mais intensa. Isso é verdade. O espírito humano, ele tem a tendência de sentir muito mais dor do que o nosso corpo físico. E é esse o espírito que vai ser atormentado, e ela fala sobre isso nesses vídeos dela, dessa visão. O que eu quero que você entenda, e vamos fazer uma recapitulagem. Aqui existe sim esse lugar de tormento, assim como existe o paraíso, para que você conhecesse esses nomes que a Bíblia fala, essas regiões. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre as divisões, você vai conseguir entender melhor no gráfico como que acontecem as divisões e onde é que é esse paraíso, se ainda existe o seio de Abraão ou não existe. Então você vai aprender sobre tudo isso, onde que estão a alma dos mortos que são salvos e onde é que fica esses lugares. Eu entendi que tem vários lugares, pastora, depois que a gente morre, pelo nome aí, Hades, Seol, Tártaro, Geena, são nomes que a Bíblia fala sobre essas regiões inferiores. Mas e agora? Eu quero ver como é que acontece. Na próxima aula você vai entender melhor, porque eu vou mostrar num gráfico e vai ficar muito melhor o seu entendimento. Mas olha, se você está gostando desse estudo, compartilha com quem precisa ouvir, dá um like, impulsiona o canal, comenta, tá bom? Não deixa de deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, porque a gente passa um tempo estudando para poder trazer isso para você aprender, tá bom? Eu fico feliz porque você está aqui no nosso canal. Visita outros vídeos, tem muita coisa boa aqui no canal sobre libertação, sobre os outros assuntos, sobre o mundo espiritual. Não deixe de assistir, tá bom? Então eu te aguardo na próxima aula. Grande abraço!